Bom, então continuando a conversar sobre contribuições destinadas a terceiros, vamos examinar agora quais são aquelas empresas que não estão sujeitas à contribuição previdenciária destinada a terceiros. Então, órgãos e entidades do poder público, inclusive agências reguladoras de atividade econômica, organismos oficiais internacionais, missões diplomáticas, repartições consulares, estrangeiras e entidades congêneres, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e seccionais da OAB, conselhos de profissões regulamentadas, instituições públicas de ensino de qualquer grau, serventias notariais e de registro, exceto quanto à contribuição social do salário-educação, tá? Que elas vão ter que pagar, entidades, as próprias entidades de serviço social e de formação profissional, tá? Que são as entidades do Sistema S, elas não vão pagar terceiros, tá? Então, né, o terceiro não paga terceiro, basicamente seria isso. Então, aquelas entidades do Sistema S constituídas sob a forma de serviço social autônomo, exceto quanto à contribuição do salário-educação e a do INCRA, tá? Então, o terceiro não paga terceiro quando é do Sistema S, mas quando se tratar de salário-educação e de INCRA, eles vão pagar. De acordo? Então, vamos lá. Entidades beneficentes de assistência social certificadas, que têm o certificado de entidade beneficente de assistência social, conforme previsto na Lei 12.101 de 2009 e que cumpram os requisitos legais. Então, a isenção que alcança as contribuições destinadas à Seguridade vai alcançar também as contribuições destinadas a terceiros. Bom, a pessoa jurídica, para definir, né, ela tem que saber quais são os terceiros. Então, cabe a ela, tá, a própria pessoa jurídica, classificar a sua atividade. Então, ela vai classificar se é comércio, se é indústria. Então, a prestadora de serviço é comércio. É uma empresa de construção civil, é indústria. Então, cabe à própria empresa fazer essa classificação. Essa classificação, ela tem por base a atividade principal desenvolvida pela empresa, assim considerada que constitui o seu objeto social, conforme declarado nos atos constitutivos e no CNPJ, no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Nós vamos examinar agora, um a um, os terceiros, para ter uma noção e apontar para vocês eventuais dispositivos que vocês tenham interesse em verificar. Então, vamos lá. SEST e SENAT, tá? Então, né, contribuição para o SEST e SENAT, primeiramente, vamos olhar os casos específicos onde eu tenho, né, o condutor autônomo, segurado especial, produtor rural, pagando contribuições específicas. Então, o condutor autônomo, ele é segurado na categoria de contribuinte individual e ele, além de ter que recolher contribuições à Previdência enquanto contribuinte individual, ele está obrigado a recolher contribuições, a contribuir, na verdade, para o SEST e o SENAT. Ele contribui sobre a remuneração, tá? E é a empresa, tá, que retém as contribuições devidas ao SEST e ao SENAT e recolhe essas contribuições. A gente vai voltar a ver o SEST e SENAT com a lei específica mais adiante. Então, quando eu tenho um condutor autônomo prestando um serviço à empresa, a base da contribuição dele, da contribuição da empresa e da contribuição para os terceiros SEST e SENAT corresponde à remuneração. E a remuneração é 20% do valor do frete. Então, se um condutor autônomo, ele prestou um serviço de frete, de carga para uma empresa e recebeu R$1.000, a remuneração dele vai ser 20% de R$1.000, R$200. E todas as contribuições, inclusive essas duas aqui, para SEST e SENAT, vão incidir sobre os 200 e não sobre o total do frete. Vamos lá. Senar. O Senar chama a atenção que o segurado especial, enquanto, né, segurado, ele contribui para o Senar quando ele comercializa a produção rural, quando ele comercializa artesanato rural, tá? O produtor rural, pessoa física, enquanto empregador rural, pessoa física, ele deve também recolher contribuições sobre a receita da comercialização da produção rural para o Senar. E também nós vamos encontrar pessoas jurídicas produtoras rurais, cooperativas rurais contribuindo para o Senar. Então, no caso do segurado especial,
a base da contribuição do Senar é a receita bruta da comercialização da produção rural. Também vai ser base da contribuição dele para o Senar a receita bruta da comercialização do artesanato rural, também a receita bruta da atividade, né, de turismo rural, receita bruta obtida com a produção artística. Então, sobre essas receitas todas, o segurado especial contribui com 0,2%. E como você tem aplicado ao terceiro a mesma regra que você aplica às contribuições previdenciárias, quando o segurado especial vende a sua produção rural para uma indústria, cabe à indústria arrecadar e recolher a contribuição do segurado especial. Então, a indústria, subrogada nas obrigações desse produtor, ela desconta as contribuições devidas pelo segurado especial e repassa aos cofres da Previdência. E ao descontar essas contribuições, são as contribuições de 2% para a Seguridade, 0,1% para o SAT e o 0,2% para o Senar. Vamos lá. Produtor rural, pessoa física, empregador rural, ele também deve contribuir para o Senar sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, do artesanato rural, do turismo rural, tá? da prestação de serviço de turismo rural, também de produção artística, isso também vale para ele, só que são contribuições dele enquanto empregador, e a alíquota vai ser de 0,2%, e lembrar que quando ele vende para a indústria, é a indústria que recolhe. A mesma coisa do segurado especial, quando vende no varejo, é o próprio produtor quem recolhe. Lembrem-se daquelas explicações sobre o artigo 200 do regulamento. Bom, existem também pessoas jurídicas contribuindo para o Senar. A pessoa jurídica, quando contribui para o Senar sobre a receita bruta da comercialização da produção, a contribuição vai ser de 0,25% sobre a receita. Quando eu tenho agroindústrias que contribuem sobre a receita da produção, né, receita bruta aí da comercialização da produção rural própria ou adquirida de terceiros, industrializada ou não, é 0,25%. E eu tenho alguns casos em que a base da contribuição para o Senar é a remuneração. Tá? E aí o Senar, quando ele incide sobre a remuneração, o percentual é de 2,5%. O salário educação, ele está previsto na Constituição Federal. Tá? Esse artigo 212 que vocês veem aí é da Constituição Federal, e o salário educação é apresentado aí como sendo uma contribuição social destinada ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, diz o artigo 212 que a União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os estados, Distrito Federal e município, 25% no mínimo da receita resultante de impostos compreendida proveniente de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, a parcela de arrecadação de impostos transferidas pela União aos estados, Distrito Federal e municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto nesse artigo, receita do governo que a transferir. Então, quem recebe tem que aplicar 25% do que recebeu em educação. Quem é aquele que transfere, a União transferiu para o município, tá? Aquela parte, né, da arrecadação dos impostos, a parte que a União repassou a estados, municípios e Distrito Federal não vai compor a base dos 18% da União. Tá? Então, para efeito do cumprimento, né, dessa aplicação dos 18%, 25%, vão ser considerados os sistemas de ensino federal, estadual e municipal e recursos aplicados na forma do artigo 213. A distribuição de recursos públicos assegura prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade nos termos do Plano Nacional de Educação. Vocês estão se perguntando, e cadê o salário educação? Já já ele aparece. Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde vão ser financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. E, por fim, apareceu aqui o salário educação. A educação básica. O que é educação básica? Ensino fundamental e médio. A educação básica pública
terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário educação recolhida pelas empresas na forma da lei. Então, as empresas estão obrigadas a pagar essa contribuição social a título de salário educação, que vai financiar, tá? Vai ser uma fonte adicional de financiamento da educação básica pública, tá? As cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Então, parte do que se arrecada, né, a título de salário educação, vai para estados e municípios. E aqui ele diz o seguinte, tá? Que as cotas, né, dos estados e municípios, relativamente ao salário educação, dependem do número de alunos matriculados, tá? Bom, então qual é a contribuição a título de salário educação? É sempre um percentual de 2,5% que tem como base a remuneração paga, devida ou creditada aos empregados. Então, a loja tem empregados, ela não é optante do Simples, porque quem é do Simples não paga terceiros, nem o salário educação. Então, é uma loja, ela tem empregados, paga a remuneração aos seus empregados. Sobre a remuneração dos empregados, ela tem que aplicar 2,5%, que é uma contribuição social a título de salário e educação, tá? A Lei 9.424, no seu artigo 15, diz que o salário e educação, que está previsto no artigo 212, parágrafo 5º da Constituição, e devido pelas empresas, conforme dispuser o regulamento, é calculado, né, com base na alíquota de 2,5% sobre o total de remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos segurados e empregados, conforme previsto lá na Lei 8.212. Bom, o montante da arrecadação do salário educação, após dedução de 1% em favor do INSS, calculado sobre o valor por ele arrecadado, será distribuído pelo FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, observada em 90% do seu valor a arrecadação realizada em cada estado e no Distrito Federal em cotas. Tá? Isso aqui é muito detalhe, mas o que eu quero que vocês olhem é que o montante arrecadado a título de salário e educação não vai todo para o FNDE, porque do montante arrecadado tem um pedacinho que é retirado pela Receita, como sendo retribuição pelos serviços que a Receita está prestando de arrecadar aquele valor. Então, 1% fica com a Receita Federal, não é mais o INSS que arrecada o salário e educação, é a Secretaria da Receita Federal do Brasil, que vai descontar, antes de repassar para o Ministério da Educação, vai descontar do valor arrecadado 1%, e hoje esse 1% vai para o Fundaf, tá? Vamos lá. Também temos a Lei 9766, que trata, né, do salário e educação, dizendo que essa contribuição, ela obedece aos mesmos prazos e condições e se sujeita às mesmas sanções administrativas ou penais e outras normas relativas às contribuições sociais e demais importâncias devidas à Seguridade Social, ressalvada a competência do FNDE sobre a matéria. Então, prazos de arrecadação, multa de mora, juro de mora, tá? Constituição do crédito através da lavratura de auto de infração, declarar os valores devidos aos terceiros na GFIP ou em outro documento declaratório criado para essa finalidade, tá? Integram a receita do salário e educação, acréscimos legais a que estão sujeitos os contribuintes em atraso. E quem é a empresa que está obrigada a contribuir para o salário e educação? É qualquer firma individual ou sociedade, ou seja, qualquer empresa individual ou sociedade que assume o risco da atividade econômica, urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como as empresas e demais entidades públicas ou privadas vinculadas à Seguridade Social. Só tendo aquela ressalva de que os órgãos públicos, pessoa jurídica de direito público, realmente não contribui para o salário e educação, tá? Então, empresa pode ser empresa individual, pode ser
né, a sociedade, com fins lucrativos ou não, rural ou urbana, pode ser inclusive empresa pública, sociedade e economia mista, tá? A contribuição social do salário educação não tem caráter remuneratório na relação de emprego e não se vincula para nenhum efeito ao salário ou à remuneração percebida pelos empregados das empresas contribuintes. Tá? Aí temos o decreto, né, 6.003, que diz, né, mais uma vez, que a contribuição social do salário educação obedece prazos, condições, sanções e privilégios relativos às contribuições sociais e demais importâncias devidas à seguridade, aplicando-se, né, no que diz respeito à exigência dessas contribuições, no que for cabível, disposições legais e demais atos normativos atinentes às contribuições previdenciárias, ressalvadas matérias são de competência do FNDE, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre o INCRA. O INCRA é uma contribuição de intervenção no domínio econômico, é uma contribuição aí destinada ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Em geral, o pagamento é de uma contribuição de 0,2%, incidindo sobre a remuneração paga devida ou creditada a empregados. E o INCRA especial, que é pago pelas empresas agroindustriais, que estão previstas no Decreto-Lei 1146, incide sobre folha de pagamento, a alíquota de 2,5% sobre a folha, tá? E aí, sobre a folha, você vai ter o 0,2, quem paga INCRA especial paga 0,2 mais 2,5, totalizando 2,7 de contribuição para o INCRA. O INCRA, ele tem, né, como diplomas legais aí, instituidores, um Decreto-Lei 1110, 1146, tá? Que tratam dessa contribuição, tanto do 0,2 quanto do INCRA especial, pago pelas agroindústrias previstas numa lista que está aí no Decreto 1146. O Fundo Aeroviário, ele diz respeito, né, a uma contribuição. Na verdade, nós temos uma contribuição que vai para esse Fundo Aeroviário, que vai financiar a Agência Nacional de Aviação Civil. É uma contribuição paga pelas empresas aeroviárias no percentual de 2,5% sobre a remuneração paga devida ou creditada a empregados, tá? E essa contribuição tem como base legal o Decreto-Lei 270, o Decreto-Lei 1305, tá? E ela, na verdade, foi criada para substituir contribuições que eram devidas ao SESI e ao SESC pelas empresas. Então, essas empresas, em vez de pagarem o Sistema S, passaram a contribuir para o Fundo Aeroviário. E essa contribuição, ela se destina à aplicação nas atividades ligadas ao ensino profissional aeronáutico. A Lei 11.182, que criou a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, ela prevê, tá? Aliás, eu acho que isso aqui está deslocado, só um pouquinho. Essa Lei 11.182, ela prevê como receita da Agência Nacional de Aviação Civil, tá, recursos provenientes do Fundo Aeroviário. Então, as contribuições que são feitas pelas empresas aeroviárias, 2,5% sobre a remuneração dos seus empregados, vão para esse Fundo Aeroviário, e os recursos do Fundo Aeroviário tanto vão servir aqui, né, para atividades ligadas ao ensino profissional aeronáutico, quanto para, né, financiar as ações da Agência Nacional de Aviação Civil. A Diretoria de Portos e Costas, nós temos aí a ela destinada uma contribuição de 2,5%, tá? Sobre a remuneração dos empregados das empresas de navegação. Essa contribuição vai para o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo. A ideia, então, é financiar também a aprendizagem profissional marítima. E, mais uma vez, eu tenho substituição de contribuições que eram devidas ao SENAI, passam a ser pagas ao Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo, e também a contribuição de 1,5% destinada a SESI e SESC passa a ser feita para o Fundo, né, de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo. Então, 1% que era do SENAI, 1,5% do SESI ou do SESC, passam, né, os dois percentuais, compondo 2,5%, para a Diretoria de Portos e Costas.
Então, é uma contribuição devida por empresas particulares, estatais de economia mista e autárquicas, federais, estaduais ou municipal, de navegação marítima, fluvial ou lacustre, de serviços portuários, de dragagem, de administração e exploração de portos, destinadas à aplicação nas atividades ligadas ao ensino profissional marítimo, a cargo da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha, tá? E também existe aí uma destinação para um fundo especial dessa contribuição, que é o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo, que atende a despesas com desenvolvimento do ensino profissional marítimo. Bom, SESI e SENAI, tá? Alíquota para o SESI, 1,5%. A base é a remuneração paga devida ou creditada a empregados das indústrias, tá? Nas suas várias possibilidades, as indústrias contribuem para o SESI. Aí nós temos, né, inicialmente, o Decreto-Lei 9.403, criou o SESI, a contribuição era de 2%, diminuiu para 1,5%, e tem até uma ressalva interessante que diz, considerando as dificuldades que os encargos de após-guerra têm criado na vida social e econômica do país, houve então a redução da contribuição original de 2% para 1,5%, tá? Aí temos a Lei 7.839, reduzindo essa contribuição. Temos, né, ainda, tá, no caso do SENAI, uma contribuição de 1%, sobre a mesma base, remuneração paga devida ou creditada a empregados, os contribuintes são as indústrias. Decreto-Lei 4048, cria o SENAI a contribuição de custeio, aí um decreto, né, mais adiante cria a contribuição. Tá? E aqui nós temos o quadro de atividades lá da CLT, artigo 577, que tem, né, por sindicato, né, por confederação. Então, eu tenho SESI e SENAI para quem está, né, vinculado à Confederação Nacional das Indústrias, eu tenho, né, o SESC e SENAC para quem é vinculado a comércio, tenho, né, transportes rodoviários, tá? Eu tenho o SEST e SENAT. No caso das empresas de navegação, eu tenho a DPC. No caso de empresas de aviação, eu tenho o Fundo Aeroviário, tá? Aqui, na verdade, marítimos, fluviais e aéreos, DPC e Fundo Aeroviário, e transportes terrestres, não apenas rodoviários, mas terrestres, o SEST e o SENAT. SESC e SENAC. O SESC, como o SESI, é 1,5% sobre a remuneração dos empregados do comércio, empresas comerciais, prestadores de serviços, estabelecimentos hospitalares, clínicas, vão todos pagar 1,5% para o SESC. Tá? A alíquota também era de 2%, depois foi reduzida para 1,5%, no mesmo momento em que houve a redução do SESI, para 1,5% houve a redução do SESC. Temos ainda o SENAC, 1% sobre a remuneração dos empregados do comércio. Temos ainda aqui, né, o decreto que cria o SENAC, institui a alíquota de 1%, aí temos o SEBRAE. O SEBRAE, ele tem a previsão, né, de receber uma contribuição das empresas de 0,6% ou 0,3% sobre a remuneração paga devida ou creditada, né, aos empregados. Todas as empresas que contribuem para SESC, SENAC, SESI, SENAI, SEST e SENAT vão também pagar o SEBRAE. Quando a empresa só paga SESC e não paga o SENAC, ela, em vez de pagar 0,6% de SEBRAE, ela paga 0,3%. O SEBRAE é bem mais recente do que os outros do Sistema S, foi criado no ano de 1990, tá? Na verdade, né, cria-se o SEBRAE e institui-se a contribuição de 0,6%, tá? Esse decreto aqui transformou o SEBRAE com C em SEBRAE aqui, né, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Temos o SENAR, que é um percentual quando é produtor rural pessoa física, seja segurado especial ou empregador rural pessoa física, ele contribui com 0,2% sobre a receita da comercialização, da produção rural, do artesanato rural, do turismo rural, da produção artística, tá? E temos o SENAR 0,25%, incidindo sobre a receita bruta da comercialização da produção rural, quando o contribuinte é produtor rural, pessoa jurídica ou então uma agroindústria, tá? Então, 0,25% quando o contribuinte é agroindústria, incidindo também sobre a
receita. E temos o Senar 2,5, incidindo sobre a remuneração dos empregados, tá? Quando, né, eu tenho o setor de produção rural de agroindústrias do G5, tá? Que contribuem sobre a folha. Também as cooperativas de produtores rurais pagam 2,5 sobre a folha dos seus empregados. Então, a Lei 8.315 transfere contribuintes para o Senar. Essa lei dispõe sobre a criação do Senar nos termos do artigo 62 do ADCT. O SEST e o SENAT também é recente. O SEST, assim como o SESI e o SESC, tá? Ele recebe uma contribuição de 1% das empresas de transporte terrestre. Tá? Incide esse 1% sobre a remuneração paga aos empregados. São as empresas de transporte rodoviário, ferroviário, metroviário e de transporte de valores. Tá? A contribuição para o SEST, assim como aconteceu, né? Deixa eu só ver aqui. SENAT, né? Perdão. Aqui é SENAT. Como aconteceu com o SENAC e o SENAI, que era 1%, a contribuição é de 1%. O SEST, como aconteceu com o SESI e o SESC, 1,5%, tá? E a base é 1%, né, sobre a remuneração dos empregados. Mais uma vez, quem contribui são as mesmas que contribuem para o SENAT, as empresas de transporte rodoviário, ferroviário, metroviário e também transporte de valores. A lei que cria o SEST e SENAT é bem mais recente, não é, do que as outras de SESI, SENAI, SESC e SENAC. É de 93, a Lei 8.706. Ela cria o Serviço Social do Transporte, o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, e a contribuição para o SEST é 1,5% e 1% para o SENAT. Tá? Então, o SEST e o SENAT passam a receber contribuições que antes eram pagas para o SESI e o SENAI. Com a criação desses dois terceiros do transporte, as contribuições foram redirecionadas. Então, quem tiver curiosidade, você tem o decreto 1007 de 93, que regulamenta a exigibilidade dessas contribuições do SEST e SENAT. E aí, por último, nós temos o SESCOP, tá, que foi criado pela medida provisória 1715 de 98. Tá? Essa medida dispõe sobre o programa de revitalização de cooperativas de produção agropecuária, autoriza a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. Então, as cooperativas elas vão ter uma contribuição de 2,5% sobre a remuneração dos seus empregados destinadas ao SESCOP, tá bom? Então, a contribuição, tá? Ela vai substituir contribuições que anteriormente eram devidas a SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEST, SENAT e SENAR. Então, no SESCOP, nós temos a alíquota de 2,5% sobre a remuneração dos empregados e os contribuintes são as cooperativas. E aqui nós encerramos essa segunda e última aula sobre contribuições destinadas a terceiros. Eu ainda volto a falar de terceiros quando eu for comentar só o artigo do regulamento que trata dessa matéria, fazendo algumas ressalvas, tendo em vista a mudança da destinação da retribuição pelos serviços prestados, que não é mais destinada à Seguridade, sim ao Fundaf. Até lá, então, até a nossa próxima aula.